Mais um vídeo aqui para o canal das 5 coisas que eu aprendi cursando a faculdade de engenharia. E esses aprendizados vão muito além da conclusão de uma graduação, mas me trouxeram ferramentas e habilidades que hoje eu aplico na minha vida. E eu vou compartilhar essas 5 coisas aqui com vocês. Antes de começar, eu gostaria de pedir que, caso vocês não forem inscritos aqui nesse canal, se inscrevam, deixem o seu like e, se puderem comentar, melhor ainda, porque me ajuda na divulgação para eu poder trazer mais vídeos como esse aqui para vocês. E a primeira coisa que eu aprendi fazendo a faculdade de engenharia é que eu não era tão inteligente assim quanto eu pensava. Por quê? Quando eu estudava normal na escola, eu tinha muita facilidade de aprendizado, então eu não precisava me dedicar tanto assim para conseguir ir bem nas provas. E logo ali no primeiro semestre eu levei pau assim, legal, sabe? Se vocês forem ver os primeiros ali vídeos do canal, os feedbacks que eu trouxe de cada semestre, vocês vão ver ali a nota que eu tirei em cada uma. Então, nossa, no começo eu tive todos os motivos para desistir, porque além de ser muito complicado, tinha que estudar muito e eu não era uma pessoa disciplinada para estudo. Eu deixava tudo muito para a última hora, postergava, sabe? Fazia meio que pelas coxas. E ali não, quando eu comecei a fazer faculdade de engenharia, logo de cara eu tive aquele choque de realidade, ou seja, se eu não estudasse, não ia ter como passar, eu ia ter que desistir e tentar fazer outra coisa. E o lado bom disso, de não ser tão inteligente assim, é que realmente eu precisei desenvolver um hábito de estudos constantes, não deixar acumular estudos, matérias, conteúdos, que se eu deixasse as coisas para a última hora, eu iria me enrolar e não iria dar conta, simplesmente não dava para brincar. Então, isso foi muito bom na minha vida hoje, porque hoje eu já tenho uma certa disciplina, uma certa constância nas coisas que eu me proponho a fazer. Então, constatar que eu não era inteligente, tão inteligente quanto eu pensava, me fez ir para o outro polo, que é ser uma pessoa, o que eu precisaria fazer para atingir aqueles objetivos. Então, no meu caso, eu não optei por desistir. Ah, não sou tão boa assim, então vou desistir. Não sirvo para fazer isso. Não. Tudo que você se propuser a fazer e você fazer aquilo que precisa ser feito, você consegue e você é capaz. E eu falo num lugar de fala de fato. Por quê? Na escola, eu não era expert em matemática, não era meu forte matemática, não era meu forte física. Estudei em escola pública, então a minha base não era boa. Então, além de eu ter que estudar os conteúdos da engenharia, eu tive que estudar toda aquela matemática básica ali, que foi bem defasado o meu ensino. Então, me ajudou a ter resiliência, a ser uma pessoa muito mais constante. Outra coisa que eu aprendi é que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Por quê? Ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Sempre peguei, fui lá, fiz, sempre me virei sozinha. A vida, ela me impulsionou a ser dessa forma. Eu não tive muito aquela base, aquele cuidado. Eu não tive muito aquela opção das pessoas fazerem as coisas por mim. Eu tive que me virar desde cedo. E por um lado, isso é muito bom. Só que não é fraqueza você reconhecer que você não sabe tudo. Então, lá principalmente nos primeiros semestres, até o quarto ali, eu precisei muito dos meus colegas, dos meus professores. Eu ficava ali meio que na aba, muitas vezes, principalmente ali nas aulas de laboratório de física. Eu não entendia o que o professor falava, eu precisava dos meus colegas que tinham mais facilidade para traduzir o que o professor estava querendo. Tamanha a minha dificuldade, eu não conseguia entender o que era para fazer no exercício. Às vezes o cálculo em si era fácil, mas o que ele pedia ali no laboratório, as etapas, eu não conseguia entender. Então os meus colegas decifravam o que ele estava pedindo. E nas outras matérias também, como as matérias que envolviam muito cálculo, os colegas me ajudavam a entender. Porque às vezes eu não entendia a explicação do professor de jeito nenhum, e às vezes o outro colega me explicava, aquilo clareava para mim.
Então eu fiquei ali em grupos, sempre colada naqueles que tinham melhores notas, mais facilidade, que eram muito inteligentes, tinham vindo de escolas melhores, enfim. Não só de escolas melhores, mas tem gente que veio de escola pública, mas tem uma cabeça muito boa para matemática, para física. Então eu pedi ajuda a todo momento, sem vergonha nenhuma. Pedi ajuda a professor, pedi ajuda a colega, assistia muitas videoaulas aqui no YouTube. Então, ali foi assim, eu tive que ter a humildade de assumir que sozinha eu não dava conta. Coisa que na minha vida não era necessário, porque como eu era tão acostumada a fazer as coisas por conta e sempre me virar, eu achava que nem sempre eu ia precisar de ajuda, eu não pedia ajuda. E ali eu desenvolvi essa habilidade. Hoje na minha vida, se eu precisar de ajuda, não ter vergonha de pedir e reconhecer que sozinha, muitas vezes, a gente não consegue chegar a um objetivo. Você vai precisar se aliar a outras pessoas, você vai precisar se comunicar. Eu não me considero uma pessoa tímida, mas se você for tímido, é uma habilidade que é interessante você desenvolver, que é de pedir ajuda, porque o tímido tem essa dificuldade também de socializar, pedir ajuda, se sente envergonhado. Então, isso foi algo que, apesar de não ser tímida, eu consegui desenvolver ali na faculdade. Porque, igual eu falei para vocês, eu era uma pessoa que fazia tudo sozinha, sempre sozinha, até hoje. Eu tenho essa tendência a fazer tudo sozinha. Eu gosto de ficar sozinha, de solitude, de silêncio. O máximo de coisas que eu posso fazer sozinha, eu faço, porque eu gosto, faz parte da minha personalidade, mas se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda. Então, essa questão de pedir ajuda foi a outra coisa que eu aprendi com a faculdade de engenharia. A terceira coisa que eu aprendi fazendo a faculdade de engenharia é que eu sou muito mais capaz do que eu imaginava. Porque, gente, eu tive ali todos os motivos, todas as justificativas para poder desistir. Foi cansativo pra caramba, eu tenho até dificuldade. Ontem eu tava revendo uns vídeos ali do começo, eu tenho dificuldade de rever esses vídeos, porque quando eu vejo eles, eu fico muito feliz pela trajetória, mas ainda me despertava alguns gatilhos da dificuldade que foi. E eu nem compartilhei tudo ali, tá? Ali, porque eu não tenho muito o jeito vitimista de levar a vida. Eu mostrei a minha realidade ali, o desafio que foi, mas por trás dos bastidores tiveram desafios muito maiores, que eu não ficava ali choramingando, eu só peguei, engatei e fui. E mostrei para vocês ali, para quem acompanhou naquela época. E até quando eu tava revendo hoje, eu falei, caraca, velho, como eu consegui, eu não sei, estudar, fazer essa faculdade, trabalhando o dia inteiro. Era uma faculdade desafiadora para mim, porque eu não estava ali fazendo a minha maior habilidade. Matemática, física, as exatas não são a minha melhor habilidade. Então, ver que eu permaneci, que eu superei os obstáculos, trabalhava o dia inteiro fora. Quando chegou na metade da faculdade, engravidei sem estar casada, ou seja, veio toda aquela questão da maternidade, gravidez, eu ficava extremamente cansada, exausta, exaurida, e permaneci porque eu escolhi, eu determinei, eu falei, eu vou concluir essa graduação. Então, ver esses obstáculos superados me trazem, assim, foi muito bom para minha autoestima, sabe? Melhorou muito a minha autoestima em saber que, não só por eu ter me formado em engenharia civil, mas que eu sou muito mais capaz do que eu podia imaginar. Quando eu olho para trás e revejo alguns trechos do vídeo que veio os gatilhos do que eu vivi naquelas fases, eu vejo que como foi assim desafiador e como eu consegui passar por esses obstáculos. Hoje eu não consigo nem mensurar, né? Acho que eu não sei nem se eu conseguiria, gente, passar por tudo de novo. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês? Se vocês têm um sonho no teu coração, uma meta, eu quero passar em um concurso, quero abrir um negócio, tem sonhos. Não é o começo difícil que vai determinar o teu resultado. O que vai determinar o teu resultado é a permanência. É você não desistir apesar dos obstáculos que vão se apresentar ao longo desse processo. Você não vai ser um empresário bem-sucedido logo de cara. Você não vai, às vezes, passar no primeiro concurso que você fizer. Você vai ter que permanecer, ver aonde você errou e continuar tentando. Então, o que vai definir
o teu resultado não é o quão bom você é, mas a tua constância. Por quê? A constância, a permanência, ela supera o talento. Não basta ser talentoso se você não for uma pessoa constante. Outra coisa que eu aprendi nesse processo é que a comparação ela é uma armadilha. Por quê? Isso se aplica a qualquer área da vida de vocês, tá? Eu vou específico ali na engenharia, que é o tema do vídeo, mas aplique aí para a sua. Você vai ter lá pessoas muito mais inteligentes, com facilidade de aprendizados, pessoas que vêm de uma outra realidade, que muitas vezes, no meu caso ali, não precisavam trabalhar fora enquanto estavam fazendo a faculdade, ou trabalhavam uma carga horária menor, poderiam fazer um estágio com uma remuneração bem baixinha para poder pegar experiência, e eu, naquele momento, eu não podia fazer isso. Então, se você se compara com o resultado das outras pessoas, dificilmente você vai ter estímulo para permanecer. A única comparação que você precisa ter para superar qualquer obstáculo na tua vida é com a sua versão do passado. Porque cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua jornada e parece que aos seus olhos a grama do vizinho vai ser mais verde. E não necessariamente é, mas pode ser que sim. Tem gente que tem uma vida mais tranquila, mais fácil, pode se dedicar aos estudos. Eu via lá na minha realidade, né? Eu chegava lá, parecia uma galinha depenada, toda descabelada, morta com fome, com a barriga desse tamanho. Enquanto tinha gente que chegava lá de banho tomado, com aquela cara fresca de quem dormiu bastante, que durante o dia pôde estudar com calma. Uma outra realidade. Se eu fosse me comparar, possivelmente eu iria desanimar no meio do caminho. E a quinta coisa que eu aprendi com a faculdade de engenharia é que, gente, eu tô falando esse vídeo aqui, o nariz começa a coçar. Eu não vou ficar pausando, não. É a vida acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Mas vai ser assim mesmo que vai sair o vídeo. O diploma foi a minha menor das conquistas. Por quê? Não foi só sobre me formar. Porque às vezes a pessoa se forma e nem necessariamente atua na área. Hoje eu não atuo na área de engenharia civil ainda. Mas o que eu aprendi ali? Eu obtive maior foco, eu desenvolvi a minha resiliência, minha paciência, eu desenvolvi disciplina. Por quê? Gente, às vezes você ora a Deus, eu vou falar de Deus porque eu sou uma pessoa espiritualizada e se você não for, enfim, entenda pelo menos a mensagem. Você vai pedir resiliência, eu preciso ter força de vontade, eu preciso ter foco. Vão se apresentar nas situações da sua vida que você precisa desenvolver essas habilidades. Ela não vai cair do céu. Então, se você vê aí um grande empresário bem-sucedido na área dele, vai ver a trajetória, pesquisa saber o que ele precisou passar muitas vezes para chegar onde ele chegou. Então, você vê pessoas bem-sucedidas em várias áreas aí, pergunta para ela a trajetória, o que ela precisou desenvolver. Então, para você desenvolver determinadas habilidades, vai ser através da ação. E além disso, gente, a minha questão da autoestima, porque eu sempre tinha aquela coisa que eu não concluía as coisas que eu terminava, então eu falei, isso eu vou concluir. Nem que for a última coisa que eu faça, eu vou fazer. E foi na ação. Só que essas habilidades desenvolvidas, eu precisei passar por toda essa trajetória. Ajudou muito na questão do raciocínio lógico, desses dons, clareza mental, coisas da minha vida, em geral, gente. Eu leio, cara, a faculdade de engenharia me ajudou até nisso. Então foram muitas coisas além de um simples diploma de formação e colocar aqui na parede. Foi resiliência, foco, comprometimento, e isso me ajuda na vida profissional, na vida pessoal, em outras áreas da vida. Então foi isso que eu quis trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar um like, um comentário aqui do que vocês acharam. Você acha que isso aqui que eu trouxe para vocês se aplica na vida de vocês? Porque eu tenho certeza que se aplica em alguma coisa na vida de vocês. De não desistir, de não se comparar, de seguir os seus sonhos, seus objetivos, não sucumbir mediante aos obstáculos. E isso faz parte da trajetória. E apesar de ter sido tão desafiador para mim, ao mesmo tempo, eu olho a jornada na minha vida de uma forma leve, de uma forma, assim, satisfatória. E fora que ao trazer as minhas dificuldades aqui no canal, eu acabei inspirando um grupo de pessoas que não se achavam capazes, e um foi ajudando o outro.
E é isso, a vida é sobre esses processos. Muitas vezes a gente olha para as redes sociais e vê aquelas vidas perfeitas, com tudo lindo, maravilhoso, as pessoas viajando, curtindo, mas ali as pessoas mostram o palco delas e não os bastidores. Então não se compare. Se você tem um sonho no teu coração, é porque é possível acessá-lo. Basta você decidir e fazer o que precisa ser feito para aquele sonho se concretizar. E viver com leveza, com alegria, porque a gente só tem o dia de hoje. Viva o agora bem, porém não se comparando os obstáculos que se apresentarem. Se se apresentou é porque você é capaz de superar, e assim a gente vai. Até o próximo vídeo, gente. Um grande